tudo bom? Eu sou a Aline Martins, esse é o Universo Literário e hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui, ó, Grimório das Bruxas. Tá em dúvida se vai comprar ou não? Então vem comigo na resenha. Diferentemente do que o livro sugere, o Grimório das Bruxas é uma pesquisa sobre o assunto em anos diferentes, décadas diferentes, em religiões diferentes e até como pode ter influenciado na política. Ele é um livro da Dark Side Books. Quem conhece a Dark Side sabe muito bem do capricho que a editora tem. É uma editora muito caprichosa, ele é um livro muito bonito. Quem não conhece vai ter um pouquinho do gostinho de ver como a editora capricha nas ilustrações do livro. Então assim, se você quer um livro chamativo, ilustrado, bem bonito, a Dark Side é a editora perfeita para você. O assunto mostrando fatos de sua pesquisa, onde dá a entender que pode ter sido reais, aparições de bruxas e tudo mais, porque em alguns países diferentes, pessoas relatam ter visto as mesmas coisas, mesmo elas não se conhecendo e mesmo sendo em país diferente um do outro. Elas relatam ter visto atividades noturnas e até mesmo voos noturnos, enfim. E também mostra que pode ter sido algo folclórico, porque um exemplo que ele dá assim é que duas tribos que eram próximas uma da outra e que se socializavam entre si acreditavam que realmente poderia haver bruxos e acreditavam inclusive que havia entre o meio deles. Porém, uma das tribos acreditava que a predominância de bruxas eram mulheres e a outra tribo acreditava que a predominância eram homens, mesmo sendo tribos vizinhas e que se socializavam. Então ele mostra esse fato de ter coisas parecidas e até mesmo relatos muito parecidos em países diferentes, porém também mostra esse fato dessa tribo, que é uma vizinha da outra e uma socializando com a outra, ter visões diferentes de como a bruxaria é em si, né? Como a predominância é em si. Ele também mostra algumas coisas bizarras, como antigamente, antes da bruxaria ser vista como algo demoníaco, as pessoas que eram acusadas de bruxaria, elas poderiam provar que não era bruxa. Só que a prova era extremamente bizarra, gente. Tipo, eu vou dar dois exemplos para vocês terem noção. Um exemplo é que a pessoa tinha que tomar seiva venenosa junto com cerveja. E se a pessoa tossisse se ela tossisse vermelho, que pra mim é sangue, vomitasse vermelho ou morresse, essa pessoa sim faria bruxaria e realmente era bruxa ou bruxo. Mas se essa pessoa só vomitasse branco, ela não era bruxa, era uma pessoa normal. Então, qualquer um que fizesse a prova provavelmente ia ser considerado bruxo nessa época. Eu até brinquei com o meu namorado e falei, bom, se você não gostasse de alguém nessa época e a pessoa quisesse provar que não era bruxo, era só você acusar de bruxaria, porque, né, tomar veneno, com certeza ia vomitar vermelho, tossir vermelho, enfim, ia ser bruxo. Outra prova meio louca que eles inventaram lá é que uma galinha era morta na frente da pessoa que era acusada e dependendo da posição que a galinha morresse, a posição final de morte da galinha, a pessoa seria ou não considerada bruxa. Só que um fato interessante dessa época é que se elas não quisessem fazer a prova, elas não eram obrigadas, só que elas teriam que pagar uma indenização para a pessoa que ela fez o mal, provavelmente a pessoa que estava acusando ela de bruxaria, ir na praça e se falar pra todo mundo que era bruxo, né? E aí essa pessoa ficava meio que isolada, provavelmente as pessoas falavam alguma coisa pra ela e
não gostava dela porque ela era bruxa, né? Se disse que era bruxa, mas ela não sofreria nenhuma pena, nem nada. A única coisa que ela tinha que fazer mesmo é pagar uma indenização para a pessoa que ela fez a bruxaria, que provavelmente era a pessoa que estava acusando ela de bruxaria. Mas ninguém morria nessas épocas por ser bruxo ou acusado de bruxo, nem nada do tipo. O livro aborda muito o século XV, XIV, XVI e XVII. E aí eu lendo, né, essas partes, que já é mais pro final do livro, eu comecei a lembrar daquele filme A Bruxa, de 2015, que pra quem assistiu, é aquele filme onde tem a menina que tá com o irmãozinho dela cuidando, e aí ela vai brincar com ele, brinca daquela brincadeira de cadê você, achei, e quando ela tira a mão do rosto, a criança desaparece. E aí, né, pra quem assistiu esse filme, daí pra frente é só ladeira abaixo, tem aquele bode preto, bom, enfim. Eu lendo o livro lembrei muito desse filme. E aí uma coisa que a Darkside faz que é muito legal é colocar no final da leitura algumas indicações de filmes. E aí eu tava vendo essas indicações e nelas, entre elas, estava esse filme A Bruxa. E eu tava lendo lá na descrição dele e tava falando que o diretor do filme, ele fez uma pesquisa muito rigorosa do século XVII para fazer esse filme, que inclusive passa no século XVII. Então acredito eu que o filme é maravilhoso, porque conforme eu estava lendo no livro mesmo, a pesquisa do autor do livro, eu fui lembrando desse filme que o diretor também fez uma pesquisa, então é muito bom mesmo. Inclusive eu vou reassistir ele, e se você gosta desse título e você não assistiu, eu recomendo que assista. Mas se você não entende muito da história, eu acho que você não vai entender, você vai boiar mesmo em algumas partes. Eu confesso que quando eu assisti eu fiquei boiando em algumas partes e aí depois que eu tava lendo, tava lembrando e tava entendendo. Então eu vou reassistir só pra ver se eu entendo totalmente o filme, mas é um filme muito bom, viu? Recomendo pra vocês. Algo que eu achei muito legal que o autor fez foi no final do livro colocar lá uma breve explicação de quem foram as bruxas de Salem, né? Como que surgiu isso? Então ele dá uma breve explicação que é muito legal, eu gostei bastante. Eu confesso que eu não sabia quem eram e tudo mais da história. Além do que, ele coloca a obra The Witches of the Macbeth, do William Shakespeare, e O Jovem Goodman Brown Jr., de Nathaniel Hawthorne. Eu não sei se é assim que escreve, eu tô vendo aqui na colinha, mas a do William Shakespeare também é sobre bruxaria, os dois obviamente, né? E esse do Goodman, ele é muito legal, gente, ele é meio macabro, é muito legal mesmo. Depois eu vou ver se eu acho o livro desse autor. E eu acho que se você gosta também desse tipo de coisa, você vai gostar. Então, se você gosta do assunto e quer saber como a bruxaria realmente foi vista na história ao longo dos anos, esse livro é pra você. Eu espero que eu tenha te ajudado. Tomara que você compre, tomara que você leia o livro. Siga lá na rede social, @ArenMartins. É isso aí, até a próxima e fui!